A carta do apóstolo Paulo, segunda delas, a Timóteo, capítulo 2, e o primeiro versículo, estas palavras de Paulo, apóstolo, a Timóteo, pastor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o tema de nossa mensagem nesta manhã é sendo fortalecido pela graça de Deus. Algum tempo atrás nós lidamos com esse tema, e é um tema tão maravilhoso que nós iremos fazer uma pequena pausa na nossa série de estudos sobre a igreja, a natureza e doutrina da igreja, para voltar a nossa atenção mais uma vez a este texto tão tremendo e retirar daqui alguns outros aspectos sobre a vida diária do crente e a graça para a vida diária, sendo fortalecido pela graça de Deus. Bem, querido, está tudo aqui nesse versículo primeiro, palavras de grande significância. Tu, pois, meu filho, diz Paulo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Oh, irmãos, este versículo aqui, nesta provavelmente última das cartas do apóstolo Paulo antes de ser executado, é o âmago e o centro da vida cristã. Tu, pois, no final de sua vida, diz Paulo, aquele crente em Jesus Cristo, Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Esse é o âmago da vida cristã. Esse é o centro da experiência de um crente nesta jornada para a eternidade em sua comunhão com Deus. Aqui nesse versículo nós temos, se você ler rapidamente muitas vezes, você não percebe o que há neste versículo. Quando você passa os teus olhos por esse texto, muitas vezes, lendo de uma maneira muito rápida e superficial, você é levado a imaginar que isso é apenas uma exortação inicial do apóstolo Paulo, antes dele começar a lidar realmente com a essência do tema nos próximos versículos. Mas não é. Não há aqui apenas uma espécie de sentimento geral, mera saudação. Tu, pois, Timóteo, fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Deixa-me te dar alguns encorajamentos e orientações agora. Nada disso. Nesse versículo primeiro nós temos o âmago e a essência do nosso andar com Deus, da vida cristã, de uma vida realmente centrada no Senhor e em sua palavra. Quando você lê com calma, você vê a profundidade aqui. Aqui está o segredo, se eu posso colocar assim, da vida cristã do apóstolo Paulo. Às vezes você talvez se pergunta, como eu me pergunto, como pode um homem como aquele, tanto sofrimento, tanta perseguição, às vezes sozinho em viagens, tantas contradições de tantas pessoas em tantas igrejas que queriam desmoronar igrejas que ele plantou junto com seus companheiros, o que o impulsionava, o que o mantia, o que o fazia permanecer firme, o que o levou mesmo até Roma para pregar o evangelho ali, e ao final de sua vida, daquela execução tão terrível, o que ele aconselha o pastor Timóteo é exatamente o que o movia e o fortalecia, e a resposta está nesse versículo primeiro. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. E quanto mais você pensa a respeito disso, você percebe que esse é o centro da vida cristã, que isso resume todas as coisas na vida cristã em nossa jornada para a eternidade. Por acaso, você tem às vezes tropeçado na vida cristã, fraquejado com frequência muito grande? Será que nós chegamos ao final de uma semana, ao final de um dia corrido, e muitas vezes nós estamos desapontados com o nosso testemunho, com o nosso comportamento, com a maneira como nós vivemos ou colocamos as nossas prioridades espirituais ou não em primeiro lugar? Será que essa sua experiência, eu tenho certeza que essa experiência de todo verdadeiro cristão, será que nós desejamos melhorar ao final de cada dia esse sentimento, um desejo de melhorar e de sim, um próximo dia diferente do dia de hoje, espiritualmente falando? Bem, a solução está aqui, a resposta está aqui. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Oh, meus irmãos queridos, quanto mais os anos vão passando na nossa vida cristã, mais nós percebemos, quão preciosa é a palavra de Deus. Muitas vezes, na nossa imaturidade espiritual, nós lemos a palavra de Deus e vemos um versículo como esse como uma mera exortação, talvez por ter visto esse versículo impresso em quadros e tantos outros, mas nós não percebemos muitas vezes que a palavra de Deus é como um compêndio médico, com todo o remédio espiritual, com toda a nutrição que nós precisamos para essa jornada daqui para a eternidade. E esse versículo ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso,
Porque ele coloca o crente numa perspectiva correta em relação às suas necessidades espirituais para o seu crescimento, para a sua melhora. Está tudo aqui. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mas deixe-me ponderar um pouco. Será que Paulo não está tratando Timóteo de uma maneira, digamos, um tanto imatura? Dizendo para ele: Timóteo, você tem que se fortificar na graça, não é, meu irmão? Mas isso é bastante óbvio, Paulo. Será que Timóteo não está fazendo isso? Será que Paulo não está lidando com Timóteo de uma maneira um tanto infantil? Nós sabemos que ele era um jovem pastor, Timóteo, e no final das contas ele era um pastor, e havia muitas responsabilidades, haviam coisas pesadas sobre os seus ombros que só um pastor sabe. Timóteo não era um neófito, era grande parte da obra de Paulo ter Timóteo junto com ele para exortar as igrejas, para lidar com as igrejas, para cuidar das igrejas. Ele tinha responsabilidades grandes. Ele, por exemplo, assumiria o que Paulo deixaria para trás, não como um apóstolo, mas a visitação das igrejas, o ensino, a pregação, o treinamento de outros pastores. Ele deveria treinar homens, separar homens, combater pela verdade, proteger a igreja, aconselhar pessoas, conduzir o povo de Deus a um lugar seguro de firmeza na palavra de Deus. Era um jovem que tinha imensas responsabilidades espirituais. Será que Paulo não está tratando Paulo de uma maneira muito simples, dizendo para ele: Timóteo, seja fortalecido na graça de Deus? Não, queridos, porque a exortação de Paulo, ela é vital e ela é essencial para a vida de Timóteo, e todo crente em Jesus Cristo deve atentar para isso, porque para nós está esse comando: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Marca essa palavra, graça. Não tenha ideia sobre Timóteo, essa ideia que muitos pregadores trazem sobre ele, às vezes eles exageram um pouco, está nesse versículo 8 e 12, que Timóteo era uma pessoa extremamente tímida, fraca, ele tinha medo das coisas, e Paulo parece que fica o tempo todo empurrando ele para frente. Não tem essa ideia errada. Timóteo era um combatente pela verdade, era um daqueles poucos homens que estavam no bando, no grupo pessoal do apóstolo Paulo, expondo a sua vida à morte com grande continuidade, em muitas instâncias, para defender o Evangelho, para levar o Evangelho, para proclamar a glória de Cristo Jesus pelo seu Evangelho. Timóteo não era uma pessoa desanimada, tímida, que precisava ser empurrada continuamente. Às vezes essa é a ideia. Você deve se recordar do contexto dessas palavras de Timóteo. Está no versículo 8: portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Às vezes alguns pregadores exageram um pouco aqui, pintando uma imagem de grande timidez e fragilidade em Timóteo. O versículo 12 nós lemos, no capítulo 1: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O contexto aqui é um contexto de perseguição. O contexto aqui é um contexto de grande dificuldade para levar o Evangelho, para a plantação de igrejas. Esse é o contexto. E é dentro desse contexto que essas palavras de Paulo soam poderosamente a Timóteo. Timóteo, nesse contexto, eu estou partindo e você permanece junto com Tito e com outros irmãos. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você percebe agora? Esse é um comando e uma exortação necessária para todo crente na vida cristã. Se nós não atentarmos para essa necessidade diária de graça, então nós não vamos conseguir seguir em frente. Esse versículo indica, então, a hostilidade do Império Romano contra o cristianismo, a hostilidade dos gregos, agnósticos, contra a mensagem do Evangelho, e haviam sempre pessoas seguindo os passos de Paulo e seus companheiros, por onde ele passava, a igreja que era plantada, tentando se infiltrar ali para demolir aquela igreja por dentro, trazendo práticas do judaísmo, de volta àqueles homens, arrefecendo a fé, arrefecendo o vigor, arrefecendo tantas e tantas coisas. Haviam sempre pessoas com seus métodos engenhosos, trazendo esses métodos e ideias para a igreja, métodos que eles traziam do mundo e de suas associações, para dizer que a igreja seria melhor usando esses métodos, e deixarem de lado a simples pregação da palavra de Deus e dependência do Espírito. Haviam homens, mulheres que se introduziam nas igrejas com uma agenda escondida, desejando reunir em torno de si mesmo pessoas, promover as suas ideias, tentar
diluir a palavra de Deus na igreja, tentar demover os pastores e os servos do Senhor e os oficiais da igreja. Sempre houve. Haviam aquelas pessoas que queriam transformar a igreja naquilo que lhe aprazia, porque eram pessoas não salvas, que tinham o mundo em seus corações e por alguma razão estavam na igreja, mas queriam trazer o mundo para dentro da igreja para se sentirem mais à vontade. Aqueles que eles bebem semanalmente do mundo, eles querem trazer para dentro da igreja também, para não se sentirem constrangidos ali, se sentirem mais à vontade. E sempre houve pessoas assim, pessoas que queriam trazer a sua agenda para dentro da igreja, causavam grande mal às igrejas, e Timóteo precisaria lidar com Tito e com os demais presbíteros das igrejas, com todo tipo de situação, com todo tipo de problema que infectava a igreja. Às vezes nós temos uma ideia um tanto romântica sobre a igreja no início, e talvez na percepção de algum crente, a igreja ela estava isolada de perigos. Não, meus queridos, a igreja sempre esteve cercada de dificuldades, de pessoas que vinham para dentro da igreja com suas agendas secretas. E como certos pastores ou líderes, nós vemos um exemplo de alguns deles, nomes são dados aqui, Himeneu, Fileto e tantos outros, que tinham a igreja como um palco, ou como lugar para promover a si mesmo, a sua pessoa, a sua habilidade, ou o que quer que seja. Essas coisas precisavam ser identificadas de pronto, e Timóteo deveria estar atento a todas essas coisas. E como ele poderia, como um jovem que era, junto com Tito e tantos outros, combater pela verdade, exercer esse ministério, se manter encorajado na presença do Senhor para o serviço, com energia mental e física e espiritual diante de tantas situações? Aqui está a resposta. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que palavras tão maravilhosas, não é? Que palavras tremendas. Timóteo seria a segunda geração de pastores. Teria que permanecer firme junto com aquela geração. Os apóstolos estavam saindo de cena, os dons revelacionais já não estavam mais operando, os dons de sinais já estavam se arrefecendo, porque essa era a vontade do Senhor. Eles dependeriam da pregação da palavra, toda a verdade estava contida ali. Eles deveriam dar na presença do Senhor em grande dependência, em oração, para encontrar nele vigor e força. E Timóteo já estava exercendo o seu ministério exatamente nesse contexto. E é no meio de hostilidade, no meio de pessoas com as suas agendas secretas, que ele deveria fortalecer-se, fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele deveria pensar sobre isso. Paulo está chamando a atenção dele. Timóteo, pense sobre isso. Timóteo, você precisa fortalecer-se diariamente na graça que há em Cristo Jesus. Você precisa de grande tenacidade e força em tudo que você faz, Timóteo, não somente para o pastorado e a defesa da fé, mas para a tua própria santificação, Timóteo. Resistir às tentações do pecado, sobrepujar a velha natureza, uma vida sincera diante de Deus, agradar ao Senhor, um testemunho real. E a receita do apóstolo Paulo, se eu posso assim dizer, está nessas palavras: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Bem, fortificar-se, essa é a nossa tradução aqui. Pode ser traduzido como fortalecer-se, como encontrar vigor e se levantar de uma condição de não força para maior força, assim por dizer. E esse, queridos, deve ser o nosso objetivo diariamente, a cada dia na jornada cristã. A cada dia deve ser o teu objetivo e o meu objetivo como crente, fortificar-me na graça de Deus. Será que você pensa desta maneira? E você diz a si mesmo: amanhã, essa é uma nova semana que se inicia hoje, no domingo, eu vou me fortalecer na graça de Cristo Jesus. Essa semana o meu desejo e o meu objetivo, que vai acompanhar o desejo, para não ficar apenas no desejo, é ser fortalecido na graça que há em Cristo Jesus, para viver uma vida agradável a Deus, para cumprir as minhas responsabilidades como um crente neste mundo, para honrar o Senhor no meu serviço, para lutar com as minhas velhas tendências da velha natureza e velhas inclinações, sejam quais forem essas tendências. Em todas as minhas provações,
para defender a fé e falar do Evangelho, eu irei me fortalecer na graça de Cristo Jesus, para manter a minha compostura entre familiares, para manter a seriedade, a gravidade do Evangelho na maneira como eu falo sobre estas coisas espirituais. Eu irei fortalecer-me na graça que há em Cristo Jesus, para estar no meio de pessoas não salvas, no local de trabalho e de estudo, para manter um testemunho de uma vida transformada. Eu irei me fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Eu preciso dessa graça. Eu não conseguirei ir à frente ao longo desta semana a todo tipo de tentação, a coisas dentro de mim da velha natureza que me levam a tantos caminhos errados. Eu irei me fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Mas se como um crente eu começo a pensar no início da semana de uma maneira casual, e o domingo ficou para trás, e a comunhão com o povo de Deus, e tantas coisas, e eu entro na semana de qualquer maneira, tropeçando pela semana, sem um planejamento, sem pensar no que é que eu vou ter que enfrentar hoje, que pessoas eu vou ter que conversar hoje, que dificuldades estarão no meu caminho, como é que eu vou lidar com essas coisas? O meu tempo está passando, há coisas a serem feitas, a oração a ser dirigida ao Senhor, em intercessão. Eu estou estudando a palavra de Deus, eu estou crescendo espiritualmente, eu irei levar o Evangelho, eu irei lidar com tantas situações. Mas se eu sou casual a respeito dessas coisas, e eu digo a mim mesmo, bem, eu já sou um crente há 5 anos, há 22 anos, eu não preciso ter tanta preocupação assim, de qualquer forma eu já cresci. Eu já fui vacinado, essa vacina é permanente, eu não preciso me preocupar com dificuldades por aí. Eu sou uma pessoa que já venceu tantas coisas, e em vez de você renovar a tua dedicação ao Senhor a cada dia, e buscar com seriedade humilde ser fortalecido na graça que há em Cristo Jesus, então o resultado será grande declínio espiritual. E quando você perceber, você já se afastou tanto de uma posição agradável ao Senhor. E o mundo se tornou tão grande, e as preocupações começaram a entrar na mente e no coração, e o orgulho começou a se mostrar novamente. Fortifica-te, diz Paulo, na graça que há em Cristo Jesus. Você deve, meu querido irmão, minha querida irmã, diariamente fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. Assim fortaleça-se diariamente. Você percebe Paulo dizendo isso a Timóteo, 2 grandes homens na fé, um apóstolo e um pastor, testado, provado, andando junto com o apóstolo, que eles precisassem de uma exortação como essa a cada dia. Fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. Bem, deixe-me começar de uma maneira mais objetiva. Como obter essa graça de Deus diariamente? Havia um puritano que dizia que Deus dá graça de acordo com a nossa percepção de nossa necessidade. Deus dá graça conforme a percepção de nossa necessidade. Isso é maravilhoso, porque é verdadeiro. Por acaso hoje você está consciente de uma necessidade de graça em alguma área, em algum aspecto da tua vida espiritual diária? Mas se na tua vida diária você não percebe nenhuma necessidade de um fortalecimento espiritual nesta área, ou para isso, ou um traço do meu caráter que eu preciso melhorar e mudar, se eu não percebo uma necessidade de graça, então eu não terei essa graça. Graça é dada conforme a percepção da nossa necessidade de graça. Você percebe uma necessidade de graça especial, o fortalecimento nessa semana? Há alguma coisa que está te afastando de uma comunhão mais íntima com o Senhor? Para, por exemplo, manter uma compostura cristã no local de trabalho? Ou para não se entregar à letargia ou à desordem? Você percebe a necessidade de graça para não permitir que a autocomiseração tome lugar nos pensamentos? Ou ao ócio que está sempre circundando e tentando nos engolir, e horas passam, dias passam, e nada espiritualmente foi feito de fato e real, ou mesmo em nossas questões materiais humanas? Você percebe uma necessidade de graça para ter um maior autocontrole sobre a língua, sobre os pensamentos, e uma atitude talvez mais gentil, talvez mais proativa, pensando mais nos outros? Você percebe alguma necessidade de graça espiritual? E se nós não percebemos, mas se nós somos como pessoas que imaginando que tudo está de acordo com a vacina espiritual que eu tomei há 20 anos atrás, fui salvo e agora não preciso observar essas coisas, então para o chão nós vamos. E quando as tentações vierem, e quando certas ideias começarem a se desenvolver na nossa mente, lançadas por Satanás, daqui a pouco nós estamos
tirando esse fiozinho um por um e passando horas ali, sendo levado por Satanás a um caminho de desânimo, de frieza espiritual ou alguma tentação? Será que eu necessito de graça em alguma área pessoal na minha vida? Será que eu estou apercebido disso? Bem, graça é dada conforme a percepção de nossa necessidade dela. E graça é dada também de acordo com o nosso desejo de busca por ela, de acordo com a nossa prontidão em usar essa graça. Eu percebo uma necessidade e eu busco por essa necessidade porque eu estou pronto a aplicá-la nessa área da minha vida, de acordo com a nossa percepção de nossa necessidade diária. Nós buscamos por graça diária. Então, graça que vem de Deus é dada, meus irmãos. Graça é tudo que nós necessitamos a cada dia para a vida cristã. Sem ela nós não conseguimos ler a palavra de Deus e compreendê-la. Sem ela nós não conseguimos viver a palavra de Deus no momento em que situações vêm, que nos confrontam. Sem graça que vem do Senhor, nós não conseguimos reagir diante de testes que estão em nosso caminho. O que nós necessitamos da parte do Senhor. Bem, deixe-me tentar definir graça então. Nós podemos definir graça tendo em vista duas áreas específicas, dois departamentos. Graça, primeiramente, obviamente, é misericórdia dada a uma pessoa que não a merece. Isso é graça. Graça é aquilo que Deus dá a uma pessoa que ela não merece, e é um outro lado da graça. É aquilo que Ele não dá a uma pessoa que ela merece. Isso é graça na salvação. Isso é graça, primeiramente. Algo que Deus não dá que nós merecemos, e algo que Ele dá que nós não merecemos. Ele nos salva da condenação que nós merecemos. Ele nos dá vida e perdão que nós não merecemos. Isso é visto e definido na palavra de Deus como graça. E então, por outro lado, graça também é simplesmente o fato de que graça é um poder ou uma capacitação necessária para a vida cristã. Graça é dada para a salvação e graça é dada continuamente para a vida de um salvo, para a continuidade na salvação. É simplesmente esse fato. E sem esse poder, sem essa capacitação de Deus, chamado graça para a vida diária, nós não conseguimos viver uma vida agradável a Deus. Nós não conseguimos operar de maneira agradável a Deus. Graça então significa na Bíblia essas duas coisas: a graça gratuita e misericórdia de Deus para a salvação, ou esse poder também que nós necessitamos dia após dia, hora após hora. E é sobre essa segunda categoria, o aspecto da graça, que nós iremos nos concentrar nesses últimos minutos. Bem, quais os pré-requisitos para se receber graça na vida diária, no serviço do Senhor? Eu já mencionei um senso de necessidade. Você tem um senso de necessidade de graça em alguma área? Pense sobre isso diariamente. Aqui estão as minhas necessidades, elas são muitas. Eu tropeço, eu caio, eu falho, eu volto a fazer coisas da maneira como eu não devia fazer. Em minhas palavras, na minha reação a certas situações, mesmo no meu estudo da palavra de Deus, eu necessito de um fortalecimento espiritual, da capacitação do Senhor. E esse senso de necessidade que um crente tem, ele é vital para receber graça. Deus dá graça conforme a percepção de nossa necessidade dela. Não seja uma pessoa orgulhosa espiritualmente. Mesmo em coisas pequenas, traga diante do Senhor. Rogue a Ele por direção. Você quer honrar ao Senhor, você quer ser protegido de um mau testemunho, e é necessário sinceridade e humildade. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós vemos algo em nós que nós desejaríamos que não estivesse lá. Mas muitas vezes, em vez de expor isso diante do Senhor, rogando dele direção, nós ocultamos essas coisas porque estamos envergonhadas dela em nós. E nós não recebemos graça para vencê-las porque nós encobrimos tais coisas. E essa é uma atitude grandemente errada na vida cristã. Se há algo em nós, traça a nossa personalidade, o caráter do qual nós nos envergonhamos e queremos nos livrar dele, então nós devemos trazer diante do Senhor com um grande senso de necessidade de graça, e não ocultar porque nós nos envergonhamos disso. É exatamente isso que deve acontecer: trazer diante do Senhor e reconhecer a nossa necessidade e fazer isso de uma maneira objetiva e específica. Então pedir ao Senhor graça, essa força, essa energia, se eu posso assim dizer, esse vigor que vem dele para lidar com essa questão.
Mas não faça isso como uma pessoa supersticiosa, um pagão, como nós vemos. Oh, Jesus, me ajuda. Oh, Senhor Deus, oh, me livra. Não, uma declaração no alto, vazia. Você vem diante do Senhor e você ora, e você expõe a questão, e você se humildece, e você pede por graça. Você reconhece a necessidade de graça, você ora ao Senhor por graça, você pede a Ele por isso. Essa é a maneira de clamar a Deus. É assim que nós clamamos por vida, é assim que nós clamamos por graça na salvação, é assim que nós trazemos diante de Deus nossas necessidades diárias por graça, após a conversão. Com sinceridade, orando a Deus por isso, com diligência, com um grande desejo de ser auxiliado para o Senhor, de uma maneira séria. Jesus Cristo disse: nada tendes, porque nada pedis. Pedi e dar-se-vos-á. Ele obviamente se refere a isso. Graça, auxílio para essas coisas. Esse versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Pense sobre a necessidade de graça. Nós estamos falando sobre servir ao Senhor Jesus Cristo, sobre viver uma vida melhor para Ele, sobre crescer espiritualmente, o nosso testemunho espiritual. Bem, nós precisamos de graça para isso. Nós precisamos de graça para pregar o Evangelho a alguém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa de graça para levar o Evangelho a um membro da tua família, a um colega de trabalho, a qualquer pessoa. Nós não conseguiremos nem podemos converter pessoas. Essa é uma obra de Deus, é um trabalho de Deus. Às vezes nós estamos cheios de argumentos e boas passagens e nós imaginamos que vai ser a força desse argumento, a capacidade de surpreender a pessoa, de levá-la a pensar que vai levá-la a ressuscitar dentre os mortos. Quão ingênuo às vezes nós somos, não é? Nós sabemos que Deus usa a nossa instrumentalidade, mas é Ele quem ressuscita os mortos. Ali está uma pessoa sem Deus, andando de cima para baixo, inteligente, produzindo, trabalhando, estudando, aprendendo, mas em seu espírito ela está morta. Ela não se comunica com Deus, ela não adora a Deus. Paulo chamou isso de estar morto em delitos e pecados. Ela está enterrada profundamente, em volta dela um caixão de cimento, em cima uma lápide de 10 metros chamado Lei, pesando sobre ela, e sentado sobre essa lápide está Satanás. Como ela pode sair dali espiritualmente? Com argumentos plausíveis? Com oratória? Nós precisamos de graça para comunicar o Evangelho a uma pessoa. E se eu não peço graça a Deus, eu não recebo graça e favor. Eu preciso de graça para comunicar o Evangelho, para levar o Evangelho a crianças, para comunicar de uma maneira simples, sem infantilizá-las, sem tratá-las de cima para baixo, para lidar com pessoas que necessitam do favor de Deus. E às vezes há tantas coisas erradas dentro de nós, não é? A respeito das pessoas, temor carnal, ou coisa desse tipo, honra indevida. Nós precisamos de graça para ver as pessoas como elas são, almas necessitadas. Graça é necessário para o evangelismo. Às vezes, você ouve testemunhos que só remarcam essas coisas. E as pessoas dizem, quando elas leem o testemunho delas, ou contam: frequentei a igreja toda a minha vida, li, ouvi, vi pessoas sendo salvas, tantas e tantas e tantas e tantas vezes. As pessoas me encorajavam a buscar o Salvador, me auxiliavam, me exortavam. Eu via tantas demonstrações da glória do Espírito Santo de Deus, mas nada comigo. Até um dia, de repente, eu entendi: eu sou um pecador, e o pecador sou eu. Essas mensagens referem a mim. Sou eu esse pecador, sou eu esse condenado, é eu que tenho vivido assim. Tudo isso está dentro de mim. De repente, isso é uma operação do Espírito Santo. Você percebe o quão duro, insensível é o coração humano. É uma pedra fria, morta. Nós precisamos de graça para comunicar o Evangelho, para levar a palavra de Deus. E então, quem é que pode dar segurança de salvação a uma pessoa? Essa é uma obra do Espírito Santo. E dar àquela pessoa recém-salva um profundo senso de adoção, de ser agora um filho de Deus, uma filha de Deus, e pertencer ao seu reino. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Essa é uma obra dele. Assim é óbvio, não é? Na obra do Evangelho, nós precisamos de graça, e nós não podemos engendrar essas coisas sozinhos. Bem, nós também precisamos de graça no meio familiar, e nos estudos e no trabalho. Como é que nós podemos manter a nossa postura cristã no meio familiar? É um imenso desafio se você está no meio familiar. Em palavras, em atitude, em gentilezas,
uma atitude séria, e não deixar de fazer aquilo que você tem que fazer como esposo e deixar só para sua esposa fazer, e agir sempre com gentileza e ter sempre bons pensamentos a respeito do teu cônjuge. E se você tem filhos e filhas, adolescentes, talvez às vezes há ofensas terríveis lançadas de um filho contra um pai ou uma mãe. Você precisa de graça para ter compostura e perceber a imaturidade da criança e manter um bom testemunho e saber como falar e como lidar. Sem graça que vem do Senhor, nós não conseguimos, e para o chão nós vamos. E as coisas são contrárias no local de trabalho às vezes, e talvez sejam ditas coisas contra você, coisas ultrajantes em tuas costas, onde você é diminuído e desrespeitado por conta da tua seriedade e da tua fé. E às vezes você é colocado num canto também por alguns amigos no local de trabalho, coisas como essa. Como é que você manterá a postura e um testemunho sério e uma atitude? Você precisa de graça que vem de Deus diariamente para isso. Mas se você é levado a pensar como muitos crentes parecem pensar, que é apenas uma questão de política, a maneira como eu consigo lidar com as pessoas, e a minha habilidade e força de vontade, e essas coisas estão dentro de mim, eu tenho a capacidade. Então, meu querido irmão, logo o nosso testemunho desabará. Nós falaremos e agiremos de uma maneira que desconstruirá tudo aquilo que foi construído muitos e muitos meses. Em uma palavra, em uma atitude errada, aqui está: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Bem, você precisa de graça, e graça é dada quando há um senso de necessidade de graça da parte do Senhor. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao orgulhoso, nos informa. É incrível pensar sobre isso, não é? Que o orgulho é exatamente o outro lado dessa moeda. Se nós não pedimos por graça, porque nós somos orgulhosos. É porque nós imaginamos que nós conseguimos ir em frente nessas questões sozinhos. Não há outra maneira de pensar sobre isso. É o orgulho que impede uma pessoa de pedir graça a Deus para viver, para agir, para proceder. Mas Deus dá graça ao humilde. E Ele resiste o orgulhoso, o crente, o não crente. Ele impede o progresso dessa pessoa. Ele põe barricadas, ele resiste o progresso espiritual. E eu não vou conseguir me comportar bem, eu vou perder meu temperamento, e eu não vou progredir no estudo da palavra de Deus, porque o Senhor está me resistindo. Eu sou uma pessoa orgulhosa, eu ando como orgulhoso entre o povo de Deus. Eu não dependo dEle, eu não vejo os meus erros, eu não peço desculpa, eu não mudo, eu oculto, eu fico andando para frente e para trás como uma pessoa orgulhosa. Deus irá me resistir, Ele resiste o orgulhoso, mas Ele dá graça ao humilde. Você percebe, graça vem da mão de Deus. Graça não é algo automático dentro de nós que está operando ali. Sim, para a salvação, mas para a vida diária eu preciso reconhecer a minha necessidade, pedir graça ao Senhor, porque eu irei usá-la, eu irei colocar essas coisas em prática. Bem, há uma necessidade, há uma busca, então graça é dada. E há muitas situações em que nós precisamos da graça de Deus, nós sabemos. Essas palavras são fundamentais. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Pense sobre Paulo. Ele exorta Timóteo, nós vemos ele exortar a Tito. Ele exorta Timóteo a fortalecer-se na graça que há em Cristo Jesus para suas tarefas, para seus desafios. Será que nós podemos pensar que Paulo não fez a mesma coisa? Será que nós somos levados a imaginar que diariamente ele não pedia por graça? Será que em algum cantinho da nossa mente nós imaginávamos que ele estava imune, que ele era um super apóstolo e que ele não pedia graça antes de conversar com os judeus, com César, de se encontrar com Timóteo para animá-lo, antes de sair? Talvez por pensarmos assim, nós imaginamos que de alguma maneira também nós não precisamos disso. Se Paulo está exortando Timóteo, porque diariamente ele via a sua necessidade de graça, ele pedia a graça que vinha do Senhor, e ele era fortalecido nesta graça. Nem que perseguições não eram do apóstolo Paulo. Será que você pode vê-lo apelando a Deus por auxílio, momento após momento, nas jornadas, antes do açoite, pedindo graça: Senhor, me fortalece, o meu testemunho, me ajuda a permanecer firme, me mantém, Senhor, me ajuda a lidar com essas pessoas contradizentes e difíceis que querem derrubar a tua igreja, me ajuda a ensinar, me ajuda a escrever o que eu devo escrever,
Graça a cada dia, graça a cada momento, pedindo graça. E porque ele vivia assim, ele está dando a receita certa a Timóteo também, e dizendo a ele: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Será que não podemos ver Paulo orando antes de se levantar para ir ao lugar onde iria pregar? E antes de estar na frente de multidões difíceis às vezes, sem orar ao Senhor, antes de manusear a palavra de Deus? Eu não consigo ver Paulo fazendo isso. Fortifica-te, ele diz. Paulo era um homem um tanto nervoso, nós vemos isso na palavra de Deus. Ele se tornava nervoso quando ele tinha que enfrentar multidões. E nós vemos que ele era uma pessoa um tanto tímida também, não carnalmente tímida, ao ponto de que ele dizia: quando eu estou com vocês me desprezam, uma pessoa mansa, tranquila, não há poder, mas por cartas parece que eu estou trovejando. Vocês ficam dizendo isso, para que Paulo não buscava por graça cada dia. Certamente ele via a sua necessidade, ele via a sua pequenez, ele via as suas tendências. Às vezes nós temos a tendência de imaginar que Paulo nunca errou, certamente, e de muitas maneiras, mas o Espírito de Deus se apraz, ele aprove registrar apenas aquilo em que ele acertou, para que seja o nosso exemplo, e mesmo naquilo que ele errou, é um exemplo para nós de como não errar. Assim a palavra de Deus é inspirada, mas nós estamos vendo um homem aqui que necessitava de graça diária para servir ao Senhor, para manter os métodos revelados por Deus. Esse é o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele ora, e ele reconhece a sua necessidade, e ele clama a Deus diariamente por graça, certamente. Às vezes você lê biografias, assiste um DVD sobre um herói da fé, e o foco daquele autor do livro, do biógrafo, do cineasta, está muito na capacidade do indivíduo, a sua oratória, a sua postura, a sua maneira de lidar com todo mundo, de gerenciar todas as coisas. Você percebe isso grandemente, não é? Paulo nem mesmo era alto fisicamente. Saulo quer dizer baixo, calvo. Graça a cada dia. Você não vê um homem de 2 metros de altura, atleta, cheio de, embora fosse um homem de um intelecto tão poderoso, falante de tantas línguas. Quando você começa a estudar os textos e o raciocínio, você vê que aquele homem naturalmente tem uma capacidade invulgar. Graça era pedida a cada dia, diariamente, para não colocar a si mesmo e pregar a si mesmo e não o Evangelho. Para não exortar com raciocínios meramente humanos, mas depender do poder de Deus para salvar conforme o Evangelho fosse pregado. Graça era pedida diariamente da parte de Deus. E nós temos um retrato de um homem verdadeiro aqui, que dependia do Senhor. Ele não dizia a si mesmo: tudo é uma questão de minha boa vontade. Eu estudei na Universidade de Tarsus, Gamaliel me ensinou, as pessoas vão me respeitar, eu falo qualquer língua, em qualquer país que eu for. Tu, pois, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele não dizia a si mesmo: eu sou um homem certo. Eu sou um homem certo para os gentios, porque eu falo o latim, eu tenho cidadania romana. Pedro não poderia fazer isso, mas eu poderia. Deus me escolheu porque eu sou um homem certo para os gentios. Ele sente, percebe a sua necessidade, e Timóteo deveria sentir a mesma coisa. E nós lemos essas palavras no versículo 21. De sorte que se alguém purificar-se a si mesmo destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Será que nós somos levados a imaginar que isso não se aplica a ele também? Que ele estava continuamente santificando a sua vida para continuar sendo útil ao Senhor, e que se ele não fizesse isso, o Senhor ia colocar de lado certamente e levantar um outro apóstolo? Claro que sim. É isso que ele está nos dizendo: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, de uma velha natureza, de velhas tendências, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ele está escrevendo ao pastor Timóteo, isso se aplica a ele também. Meu querido, você precisa de graça para defender o Evangelho. Há grandes problemas para defender a fé em nossos dias, sempre houve, porque nós temos um inimigo chamado Satanás, e ele leva pessoas a falar em coisas que não deveriam falar, e a usarem métodos na igreja que não deveriam usar. E Satanás está continuamente tentando corromper a igreja e trazer o mundo para dentro da igreja. E há inúmeras frentes de combate, não é para a defesa da fé, e sempre houve. Se lê a respeito da reforma protestante às vezes, trazendo o Evangelho e sua pureza de volta, o Evangelho da graça redentora. Então, que combates aqueles homens não tiveram, para logo na sequência o liberalismo teológico se espalhar por toda parte.
e consumir tantos seminários, e esvaziar a palavra de Deus nos púlpitos, e tantas coisas, e logo na sequência ele volta um grupo de pastores fundamentalistas defendendo a verdade, combatendo a verdade, e são contaminados por dispensacionalismo e tantas outras ideias. Em vez de defender a palavra de Deus, começaram a voltar a coisas nocivas. Então o esoterismo pentecostal tomando conta da igreja, então o materialismo neopentecostal invadindo a igreja, todo tipo de coisa nociva. E agora a última estratégia, não a final, mas a grandiosa estratégia de Satanás, para além do liberalismo, do pentecostalismo, do esoterismo, o mundanismo entrando e tomando conta das igrejas. Satanás percebeu que se ele trazer o mundo para dentro da igreja, através de músicas e todo tipo de estilo, ele traz tudo aquilo que poderá destruir a igreja. Quantos inimigos nós temos? E nós precisamos de graça para identificar estas coisas e combater essas coisas. E há algo hoje em nosso meio evangélico, sobretudo reformado, mas em toda parte, chamado progressivismo cultural. Eles não falam isso, mas você vê isso. E progressivismo cultural é essa ideia que você pode ser um crente e continuar com um pé no mundo, às vezes 2 pés no mundo. E você pode estar na igreja e ter grandes doutrinas na mente, mas viver como mundano e se comportar como mundano e agir como mundano. E você vê isso em toda parte. Está tudo bem falar assim, agir assim, vestir assim, ir nesses lugares. Progressivismo cultural. Será que nós temos percebido como isso tem entrado em igrejas através de pessoas formadas em seminários ou pessoas que se auto-intitulam pastores? Progressivismo cultural. Ir ao entretenimento intrinsecamente mundano e adotar um estilo de vida luxurioso e beber da cultura e da música mundana e ainda assim ser um crente. Como nós precisamos orar por discernimento. E para ver essas coisas e ver através dela, nós precisamos de graça. Senão nós seremos levados também nessa maré de iniquidade. Oh, meus amigos, graça por discernimento. Sermos mais preocupados com a pureza do Evangelho, separando-se do mundo continuamente, enquanto nós alcançamos pessoas não salvas. Você precisa de graça para resistir às tendências que Satanás lança contra a igreja em cada geração, e não ser um boneco na mão do inimigo, falando aquilo que ele colocou na tua mente. Como nós vemos tantas pessoas que parecem que são soldados de Satanás, são crentes, estão promovendo o mundo dentro da igreja, aquilo que pertence a Satanás, que jaz no maligno, são promotores, vendedores do mundo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, em uma atitude, um comportamento. Como nós precisamos de graça para ver essas coisas e resistir a essas coisas em nossa vida, em nossa igreja, e auxiliar as pessoas com sabedoria. Você precisa de graça para persuadir cristãos que estão caindo nesse tipo de armadilha também, porque nós vivemos uma geração de pessoas altamente orgulhosas, e quando você vem exortar alguém com toda a mansidão e com todo o tato, você é recebido muitas vezes com resistência grandiosa e com o dedo apontando e com declarações. Você precisa de graça, de grande vigor para manter a tua compostura e não titubear na fé e manter os princípios da palavra de Deus. Oh, meus queridos, graça é necessária. O diabo, Satanás, está infiltrando a cada momento, em lares, em igrejas, e como ele já tem dominado tantos grupos, na verdade, reduzindo tantas igrejas a frias escolas de teologia ou a clubes sociais de entretenimento religioso, onde não há vida, onde não há evangelismo, onde não há comunhão real, onde não há dedicação, onde não há uma vida voltada para as coisas do Senhor. É algo terrível, não é? Quando mesmo pregadores, ministros da palavra de Deus, parecem ter perdido o discernimento. Eles não têm discernimento, eles estão nos púlpitos, mas parece que não têm discernimento. E não se importam com essas coisas. Está tudo bem para isso, isso é secundário, tanto faz. Coisas como essas são assustadores, na verdade. Eles deixam essas coisas entrarem em suas vidas, em suas igrejas, e essas coisas são promovidas. Onde está a oração pela graça de Deus? Para nós vermos quando as coisas de Cristo são pervertidas e poluídas. Falta de discernimento é falta de busca por graça que vem do Senhor. É falta de um senso de humildade, de pedir ao Senhor: Senhor, me dá graça e discernimento. Deixe-me ver através dessas coisas e saber como Satanás está operando. Você se sente frio às vezes com as coisas de Deus? Às vezes a frieza espiritual, lhe falta segurança pessoal de salvação. Seria esse o resultado de nossa falha em pedir graça a cada dia?
para que Ele me dê graça e me recorde o quanto Ele me amou e sofreu em meu lugar, e o que foi feito por minha alma e a maneira como Ele me levou sobrenaturalmente a ver o meu pecado, a clamar por vida, a me entregar a Ele. Será que me falta graça para lembrar porque Ele veio um dia a esse mundo, e o que Ele fez aqui, e o que Ele adquiriu, o direito que Ele adquiriu ao viver daquela maneira, ao sofrer daquela maneira? Será que isso não aquece o meu coração mais, não aquece a minha alma e me traz uma certeza e segurança de que porque eu estou nele, eu estou salvo e seguro, porque aquele sangue foi marcado naqueles umbrais e eu me encontro dentro dele, eu estou salvo e seguro no Senhor? Graça deve ser buscada para a segurança pessoal de salvação, e é necessário graça para a santificação, para sermos uma pessoa melhor em cada aspecto da vida espiritual. Graça para mostrar aquele fruto e a virtude do Espírito no caráter, maior gozo, maior alegria na fé, maior entusiasmo espiritual com as coisas do Senhor, maior vida com o Senhor. Graça para ver em nós aquelas virtudes cristãs que nós tanto almejamos ver, na verdade, maior domínio próprio, mais de um caráter altruísta, mais de um interesse nas coisas do Senhor, maior dedicação, consideração com aquilo que eu faço no reino do Senhor, as pessoas com quem eu lido, qual é o meu objetivo, o que eu estou fazendo aqui. Quero ganhar almas, quero levar o Evangelho do Senhor, quero santificar a minha vida. Maior longanimidade, maior paciência, maior discernimento, maior gentileza no trato, maior fé, maior esperança. Todas essas coisas que nós lemos em Filipenses, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, como eu gostaria de pensar sobre isso, e acordar pensando sobre isso, e terminar o meu dia pensando sobre isso. Você sente essa necessidade, então você deve pedir por graça que vem do Senhor, para agir assim. E você ora por essas coisas, e de repente você sente, porque você está pedindo por graça, você ora por ela, e de repente você sente que aquelas palavras que você está a ponto a dizer serão desonrosas ao Senhor. E você imediatamente para. Foi a graça de Deus. Porque você orou por isso. Porque você viu a necessidade disso. Você pediu e nesse momento Ele te auxiliou. Você orou, você pediu a Ele, Ele aumentou a tua sensibilidade, Ele trocou a pastilha do teu freio, se eu posso assim dizer. E Ele te fez parar antes de você falar o que não deveria, ou responder, para você não pecar facilmente, não estragar um testemunho, e dizer algo que não deveria, mesmo algo poderia ser inverdadeiro ou exagerado, ou não agir com sabedoria, e a tua consciência se torna alerta porque você pediu graça. Mas como é que foi isso que aconteceu? Deus te deu graça. E os dias estão passando, e as horas estão passando, e eu me vejo dominado pela desordem, pela indisciplina, eu não faço as coisas direito, não ponho as prioridades, e você clama a Deus por graça. De repente parece que você começa a se organizar, não é? As coisas começam a andar, não é? E há um maior domínio. E você começa a tolir certas coisas que são inconvenientes, que tomam tempo demasiado, e colocar as prioridades no lugar certo. Como é que isso aconteceu? Eu não estava conseguindo fazer isso ontem. Graça foi dada da parte do Senhor. Queridos, não empurre para o lado da consciência. É pela consciência que Deus fala. Intimamente, eu quero dizer, sempre pela palavra. É ali que Ele aponta a minha necessidade de graça nessa e naquela outra área. A consciência é a faculdade da autopercepção. E às vezes é uma faculdade tão quase independente dentro de nós que às vezes ela fala e você parece que ouviu uma voz de fora. Ela fala assim para te conduzir ao arrependimento e à fé para a salvação, e ela fala assim na vida cristã. Essa é a consciência, é a faculdade da autopercepção. Como monitor dentro de nós, não é independente lá às vezes. Ouça a consciência. E peça por graça, naquela área, naquele contexto, e o Senhor te dará, e você será instigado por Ele. Não siga em frente para fazer algo desagradável a Deus. Não faça aquela coisa que você estava a ponto de fazer, ou vá àquele lugar que você deseja ir, ou coloque diante dos teus olhos aquilo que você está sendo tentado a fazer. Você pede por graça em situações e momentos como esse.
Mas como eu poderia fazer isso? Como eu poderia me entregar a isso, aquilo, falar essas palavras? Você ora ao Senhor. Você está consciente de uma necessidade de graça. Você a busca e Ele te dá, porque isso é humidecer-se diante do Senhor. Ele dá graça ao humilde. Isso que nós vemos nessas palavras do apóstolo Paulo. Você pede a Deus para te ajudar, você roga e Ele dá uma mente mais desperta. Ele instiga a consciência, Ele dá mais percepção. Ele não irá enviar um anjo para segurar os teus braços, Ele não colocará o dedo na tua cabeça e impartirá poder, energia de autocontrole. Ele irá ativar os mecanismos que Ele criou na minha, na tua alma. Uma consciência mais desperta, um maior domínio próprio. Pelos meios naturais, Ele irá fazer isso, porque graça e natureza andam juntos. É pela natureza que Deus opera a sua graça. Algumas pessoas erram nessa questão. E elas pensam da seguinte maneira: bem, se eu vou orar a Deus por ajuda, pedindo graça, será que Deus vai, isso significa que Deus vai fazer tudo? Eu vou ficar ali tranquilo, Ele vai fazer tudo que eu preciso? É claro que não. Graça não opera desta maneira. Será que eu não vou ter que resistir à tentação, lançar fora aquilo que está me deixando cair e tropeçar, negar a mim mesmo, responder à voz da consciência? Não, queridos irmãos, Deus opera através de nós e você deve fazer o teu esforço, deve fazer a tua parte nessa questão. O Espírito instiga a minha consciência a respeito do pecado e eu obedeço, me afastando dele. O Espírito instiga a minha consciência a respeito de certas tentações que eu estou a ponto de me colocar diante delas e você obedece se afastando delas, lançando fora. Você não dá descontos a si mesmo e se induz. Há uma parceria nessa questão. Ele te instiga na consciência e você segura as palavras e desvia teu pé daquele caminho. E não se permite continuar esse raciocínio, esse pensamento que levará para longe do Senhor. Você aborta isso. Você se arrepende, você confessa e assim a graça opera. Eu sempre uso aquela ilustração como uma bicicleta elétrica, não é? Em uma bicicleta comum você faz todo o esforço. Eu não vou conseguir subir essa ladeira terrível dessa tentação e vencê-la. Se eu faço todo o esforço, eu preciso de graça. Mas nessa bicicleta elétrica tem um motorzinho ali. E aquele motorzinho vai fazer uma proporção maior na força exercida sobre o pedal. Mas o interessante dessas bicicletas elétricas, não estou falando sobre uma monareta, uma mobilete, alguma coisa, não é uma Vespa. É uma bicicleta elétrica, é um pedal ali. Você tem que pedalar. E conforme você atinge uma certa velocidade e força, de repente o motor é iniciado, ele dá mais força ao pedal e você consegue subir tranquilamente. É exatamente essa ideia. Você vê a tua necessidade de graça em uma certa área, o Espírito instiga a tua mente, você recebeu graça, e você responde. No momento que você responde, você recebe mais graça. Ele não fará tudo por você. É como abrir um comércio. Talvez você já tenha aberto um comércio, trabalhando no comércio. Eu tenho uma boa ideia, um bom produto, sou um entrepreneur. Eu tenho meu produto aqui, eu vou vender alguma coisa interessante, mas eu não tenho capital inicial para alugar o salão, para colocar a internet, para comprar tudo que precisa, funcionário, gôndola, etc. Mas eu tenho um grande produto, uma grande ideia. Então alguém vem com capital. Ele põe todo o capital necessário para você produzir e vender o teu produto. É uma parceria aqui, não é? Mas você sabe que essa pessoa, o parceiro que entra com capital, não é ele que vai lá de manhã abrir a porta, colocar os produtos, vender, é você. É exatamente essa a ideia. Há uma parceria na obra do Espírito Santo. Ele instiga a tua mente e você responde. Ele te mostra uma necessidade de graça e você pede a Deus por graça e Ele te dá. Essa é a vida cristã. Muitas pessoas, meus queridos irmãos, crentes em Jesus Cristo, porque passaram muito tempo em um contexto às vezes místico, foram ensinadas a imaginar que o Espírito Santo ele te amarra, toma controle completamente de você e faz você viver aquela vida de uma maneira perfeita. Esse não é o ensino da palavra de Deus. Você deve ouvir a Ele, não resistir a Ele. Você vê uma necessidade de graça, você busca por ela, porque você deseja aplicá-la, e Ele te dá graça. E assim há grandes resultados, há crescimento, há fortalecimento, há certeza de salvação, há vitórias, há alegria no Senhor. Sim, graça é dada na conversão sem nenhum esforço nosso.
Ele dá graça e você vê o teu pecado e você é levado a se arrepender e você se arrepende. É pela fé a salvação somente, sem obras humanas. Mas não é assim na santificação. Você responde às instigações do Espírito e você colabora e você não fala aquelas palavras e não responde aquelas provocações e você faz aquilo que você deveria fazer e não sente que deve fazer e você nega a si mesmo e você demonstra aquela atitude para com aquele irmão que você deve demonstrar. E a velha natureza você nega e não se indulge, não fica se dando descontos e se humildece debaixo da admoestação. E você precisa agir conforme você vê, você se move, você age, e aí Deus te dá graça para vencer a situação. Por que deveria Deus fazer de uma maneira diferente? Continuamente nós vemos na palavra de Deus, e essa é uma boa definição. Deus te dá graça para isso, e você tem graça imensurável, você tem graça por medida, você tem graça necessária para cada situação, saiba sempre disso. Há uma medida de graça para toda e cada situação necessária. E como um filho de Deus, você pode pedir ao teu Pai Celestial, e Ele te dará, porque essa é a vontade dEle para você. Nada recebeis, porque nada pedis. Você tem um senso de tua necessidade em uma determinada área, você se encontra em uma situação em que precisa dela, então você deve pedir ao Senhor, e graça com medida será dada. Ele é a nossa fonte de graça. Ele dá fortaleza, Ele dá mais graça, dia a dia, a cada instante. E se Cristo te dá graça, quando você tem uma percepção da necessidade e pede a Ele, então, meu querido irmão, minha querida irmã, então você pode todas as coisas nele que te fortalece. Essa é a ideia. Paulo disse aos Filipenses, pensando sobre essa capacitação que ele recebia de Jesus, quando ele pedia a cada dia: posso todas as coisas em Cristo, naquele que me fortalece. De que maneira Deus te fortalece? Ele te dá graça. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode vencer o orgulho, sim, porque você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, conforme Ele te dá graça, segundo a tua percepção de necessidade. Você pode vencer a letargia e o ócio. Você pode conhecer mais da palavra de Deus e ter coragem para testemunhar. Cristo te fortalece e você pode todas as coisas, e Ele te dá uma medida necessária para cada situação. É isso que Paulo quis dizer, e é por isso que ele está dizendo a Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça. Você pode todas essas coisas, meus queridos. Vencer a timidez e o medo, melhorar, crescer, tantas e tantas e tantas coisas. Vencer certas inclinações à indulgência, certos descontos carnais, talvez você se dê, que te leva a dificuldades espirituais, medos e temores lançados pelo inimigo, confiar mais no teu Salvador, depender mais dele, vencer o temor de homens, quando homens e mulheres são tão grandes e Deus é pequenininho, eu não sei como me comportar e agir. Você pode vencer essas coisas também, porque Deus dá graça. Se eu vejo a minha necessidade e Cristo, e porque você recebe graça e Cristo te dá graça, quando você se humilde, percebe a necessidade dela e ora a Ele e pede a Ele e responde às tuas instigações do Espírito, isto é, na tua consciência, então Ele dá graça, de acordo com o nosso desejo e busca por ela, de acordo com a nossa prontidão em usá-la e de acordo com a nossa percepção de nossa necessidade. Deixa-me concluir aqui. Em cada necessidade, em cada tarefa espiritual por Cristo, graça é necessária. Eu gostaria de falar tanto mais sobre a graça, como ela opera, como ela é infundida em nós, mas está tudo aqui. Fortaleça-te, diz Paulo a Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É o âmago da vida cristã, é o segredo do apóstolo Paulo, a graça de Cristo Jesus, a graça do Salvador, tão disponível, tão medida para cada situação. Nós podemos então todas as coisas em Cristo que nos fortalece, porque essa graça, ela está em Cristo Jesus. Uma percepção da minha necessidade de graça a cada dia, pedir a Ele sinceramente, porque eu estou pronto a usá-la, eu recebo, eu colaboro com o Espírito Santo, maior graça é dada
maior crescimento, maior alegria na fé, maior testemunho, uma vida voltada para o Senhor. Ele nos ajude e nos abençoe ao meditarmos sobre estas coisas.